Olá, meu irmão, boa noite, tudo bem? Deus abençoe a sua vida. É um prazer poder estar falando com você e podermos estudar a palavra de Deus juntos. É sempre bom estudar a palavra de Deus, né? A gente sempre está aprendendo algo novo. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e nós aprendemos com Jesus. Amém? Eu quero agradecer os inscritos do canal, aqueles que têm dado aquela força, aquele like. É muito importante que o canal cresça, porque o canal não me pertence, o canal é de Jesus Cristo. Então, quando você clica no YouTube, digita Missionário Ricardo Lins, clica em um das nossas reflexões bíblicas, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho, você está fazendo o trabalho de um missionário. Você está divulgando a mensagem de Deus. E Deus se agrada disso, irmão. Eu imploro e preciso da sua ajuda nesse sentido, porque só assim, irmão, nós vamos apressar a volta de Jesus. Eu daqui fazendo a minha parte, você daí, o outro que você enviar fazendo também a parte dele, e assim nós vamos apressar a volta do Senhor Jesus. Tá bom? Não se esqueça de dar o seu like. Quando ativar o sininho, clica na palavra personalizado para você receber todo o conteúdo desse canal. Porque tem vezes que o YouTube ele tem deixado de notificar, né, alguns vídeos. E tem muita gente reclamando. Então por isso que eu estou pedindo você clicar nessa palavra. E se inscreva, irmão. Divulgue. Porque esse canal aqui é um canal da verdade para o tempo do fim. É um canal onde você vai ter conteúdo, onde você vai receber conhecimento, não da minha parte, mas da parte de Deus. Eu sou apenas um instrumento aqui, irmãos, tá? Onde nós vamos estar explicando tópico por tópico, assunto por assunto, todo tipo de assunto que você puder imaginar, tá bom? Vamos orar? Querido e amado Senhor, nós muito te agradecemos pela oportunidade de poder te adorar em espírito e verdade, de poder estudar a palavra de Deus. Eu peço, Senhor, a este meu amigo, minha amiga, este jovem, esta jovem, este meu amigo que ainda não te conhece, que está me assistindo, que vai me ouvir, que possa ser movido e tocado pelo Espírito Santo, que esta reflexão possa trazer uma regeneração, um avivamento para a vida deles, e que esse canal seja uma ponte para avivar pessoas que estão definhando espiritualmente e para despertar aqueles que não tomaram uma decisão ainda ao lado do Senhor Jesus. Sejas o nosso professor. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, hoje o tema é quando soar o alto clamor. É um tema forte, é um tema para os nossos dias. Quando soará o alto clamor? O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 13, verso 11, ele nos dá um recado, ele nos dá um alerta, né? Já é hora de vos despertardes do sono. Que sono é esse? É o sono que o diabo coloca sobre nós. Um sono do mal, um sono satânico, que nos faz dormir, que nos faz achar que está tudo bem, que Jesus ele não vai voltar agora e que nós temos muito tempo a viver nessa terra. Ou seja, esse sono na verdade é uma despreocupação, é uma indiferença com as coisas de Deus. Porque a nossa salvação está agora, hoje, nesse momento, mais perto do que quando no princípio cremos. Então Paulo nos diz que já é hora de acordarmos, de nos levantarmos, de despertarmos e de arregaçarmos as mangas e cumprirmos o nosso legado aqui nessa terra. Por quê?
Porque a nossa salvação está agora, mais perto do que no início, lá no princípio. Irmãos, quando a minha avó era viva, as coisas que eu ouço hoje eu não ouvia na época da minha avó. Quem é um estudante da profecia sabe que nós estamos muito perto do fim. Sabe que a qualquer momento algo vai acontecer. Sabe que as profecias estão se cumprindo. Ou seja, nós estamos vendo Mateus 24 se cumprir diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo o livro de Timóteo, né? Quando Paulo diz que nos últimos dias os homens se tornariam blasfemadores, caluniadores, fofoqueiros, mais amantes de si do que de Deus, homens que só pensam em si. Nós estamos vendo homens que teriam uma aparência de piedade, nós estamos vendo essas profecias se cumprir diante de nossos olhos. Nós estamos vivendo em meio a sacudidura que está se intensificando. Nós estamos vivendo num tempo da chuva temporã. E a chuva temporã representa, em outras palavras, um arrependimento, confissão e um abandono total do pecado. É claro que abandonar o pecado não é uma coisa que compete a mim. É o infinito habitando sobre o finito. É Cristo em vós, esperança de glória. É Cristo vivendo em mim. Aí sim eu consigo ter graça e poder para me afastar, para vencer, para me desvincular do pecado. E é isso justamente que Paulo está falando. Acordem, irmãos, despertem, porque a salvação de vocês está muito, mas muito mais perto do que vocês imaginam. Irmãos, nós precisamos urgentemente de um verdadeiro revivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a mais urgente promessa. O fim está perto, aproximando-se imperceptivelmente. Você escutou isso? Ou seja, o fim está se aproximando, está muito perto. Mas ele se aproxima imperceptivelmente, como silencioso aproximar-se de um ladrão de noite. Ou seja, o ladrão ele não avisa quando vem na sua casa. Ele vai se aproximando lentamente. Ele vai observando por onde ele pode entrar, se tem alguém em casa, se tem câmeras, se tem cachorro, se como que está a vizinhança, como é que está, né, a rua, para que ele possa invadir a sua casa e levar os seus pertences. Conceda o Senhor que não fiquemos por mais tempo a dormir, como fazem os outros, mas que vigiemos e sejamos sóbrios. Irmãos, se eu vigio, mas não oro, não resolve muito o meu problema. Se eu oro, mas não vigio, não resolve muito o meu problema. Eu preciso vigiar e preciso orar. Entendeu? Os dois precisam andar juntos. Porque a serva do Senhor diz que a um cristão que vigia e ora, o diabo não consegue enlaçar. E o livro de Mateus nos diz que vigiai e orai para que não caís em tentação. Então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo melindroso, perigoso, onde precisa haver um despertamento, onde precisa haver um andar a segunda milha, uma consagração
um novo ser, um novo nascimento na nossa vida. Por quê? Porque Deus nos conclama, está preparando o povo para dar o alto clamor. E só darão o alto clamor aqueles que receberem a chuva serôdia, que é o derramamento do Espírito Santo. A chuva serôdia que vai nos impulsionar a passar pelos acontecimentos que antecedem a volta de Jesus. Então, irmãos, eu diria para você que já estão caindo pequeninas gotas da chuva serôdia. E quem não experimentar e quem não aproveitar o período da chuva temporã, não vai receber a chuva serôdia. Porque você precisa passar pela experiência da chuva temporã e da chuva serôdia. Não adianta só você ficar focando na chuva serôdia e esquecer da chuva temporã. Então, irmãos, o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo de reavivamento, de reforma, de sacudidura. E essa sacudidura, ela vai se intensificando. Quando se fala de sacudidura, muita gente imagina assim: Ricardo, se nós estamos vivendo uma sacudidura, então por que todas as pessoas que estão sendo sacudidas, elas não saíram? Irmãos, elas não saíram, nem todas sairão, algumas sairão. Mas uma boa parte será sacudida dentro da igreja. E só vai sair quando o decreto dominical sair. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso está no Espírito de Profecia. Testemunho Seleto, volume 2 diz isso. Quando sair o decreto, ou seja, o selo de Deus é aplicado sobre o ser humano e aí ele permanece puro até a volta de Jesus. Está escrito isso, tá? Se alguém quiser depois a citação, é só me pedir que eu posso mandar essa citação para você. Não tenho tempo de pegar o livro agora e te mostrar. Então, na verdade, o selo de Deus, ele é uma confirmação final. Por quê? Porque hoje, através das nossas escolhas, nós estamos decidindo se estamos do lado de Deus ou do lado do mal. A minha escolha está determinando se eu estou na fileira dos que estão sendo selados ou na fileira dos que não estão sendo selados. Naquele dia só vai ser uma confirmação final. Hoje é o dia da salvação, irmãos. Não é amanhã. O pastor Bulhão, ele costuma dizer que o amanhã é a palavra predileta do diabo. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Hoje nós precisamos tomar uma decisão ao lado de Cristo. Hoje nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos leve aos pés da cruz. Hoje nós precisamos pedir que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, controle os meus pensamentos, meus sentimentos, as minhas afeições, que Ele reine sobre o meu lóbulo frontal, para que eu possa dizer, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porque o conflito, a guerra é aqui, irmãos. Não é à toa que Paulo diz, em Filipenses 4:8, que tudo que é justo, verdadeiro, puro, santo, se existe alguma virtude, algum louvor, nisto pensai. Ou que isso ocupe o vosso pensamento. Irmãos, só dessa forma nós conseguiremos cumprir o nosso legado e receber o nosso galardão. O que eu posso fazer, Jesus não vai fazer por mim, nem por você, irmão. Eu preciso fazer a minha parte, você também. Nós precisamos facilitar o trabalho do Espírito Santo, contribuir com ele. O tempo é curto, vem logo a noite em que homem algum pode trabalhar. Ou seja, a noite foi feita para dormir, embora tenha muitas pessoas que trabalham à noite. Mas na verdade a noite foi feita para dormir, embora tenha gente que goste da noite, né? Agora,
só podemos trabalhar durante o dia. Então temos que aproveitar as oportunidades. Eu sempre costumo dizer que Jesus era um oportunista. Ele aproveitava as oportunidades, como Paulo aproveitou. E nós devemos aproveitar as oportunidades. Qualquer oportunidade nós devemos estar aproveitando, seja para entregar um livro, um panfleto, seja para falar que Jesus está voltando, que nós estamos vivendo num período de juízo, que nós estamos sendo avaliados e que Jesus morreu numa cruz para nos salvar e que Jesus está intercedendo pela nossa salvação e que nós devemos nos arrepender e nós precisamos confessar o nosso pecado e nos entregar por completo a Ele. Não há mais tempo para brincar, irmãos. Aproxima-se o tempo em que haverá tantos conversos em um dia como houve no dia de Pentecoste. Imagina que no tempo do Pentecoste, quase 3.000 almas se converteram na pregação de Pedro. A sombra de Pedro curava. Esses homens foram tão usados que 100 e poucos, 120 alguma coisa, por aí, 125, não lembro exatamente, mas 100 e poucos homens revolucionaram o mundo pelo poder do Espírito Santo. Sem a tecnologia que nós temos hoje, sem computador, sem projetor, sem celular, sem livros. Então, irmãos, nós temos uma riqueza de materiais, de conhecimento, que nós recebemos da igreja, que nós temos a oportunidade de adquirir. Nós fazemos parte de uma igreja que tem uma riqueza de luz muito grande. Hoje eu tenho a oportunidade de chegar e entregar um estudo desse aqui para um vizinho meu. Mesmo que ele não queira pisar na igreja, ele pode fazer um estudo bíblico em casa. E qualquer dúvida ele pode me perguntar. E pegar a Bíblia dele e tirar suas próprias dúvidas. Então, irmãos, oportunidade não falta. E se na época do Pentecoste nós vimos coisas tremendas acontecendo através da palavra, a promessa é que quando vier a chuva serôdia, nós faremos coisas maiores ainda. Maiores. Porque o poder será maior ainda. Crianças se levantarão para pregar o evangelho, irmãos. E milhares de pessoas se converterão. Deus vai chamar gente que está no campo, camponeses, gente simples, gente humilde, mas que vai abraçar a verdade. Muitos padres, escute o que eu estou te falando, muitos homens que hoje você olha e não dá nada. Existem muitos padres que estão estudando, esquadrinhando o grande conflito, estudando as profecias e que no grande dia vão se levantar na grande controvérsia entre o sábado e o domingo. O pastor Dilson Bezerra diz isso. Ele conta uma experiência dessa. Que ele estava fazendo comportagem num local perto da Amazônia, e uma cidadezinha pequena, e ele pensou que tinha evangelizado todo mundo quando ele ouve e ele estava sentado próximo da beira do rio, esperando o barco vir, e ele em pensamento fala: Senhor, será que ainda falta alguém para eu poder falar, apresentar os livros, evangelizar? E de repente o sino da Igreja Católica começa a bater, blim, 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 balançando. Ele falou: opa, a Igreja Católica. E aí ele corre lá para a Igreja Católica e pede para falar lá com o assessor do padre. E aí o assessor pede para ele esperar um pouco, fala com o padre,
E aí o padre pede para ele entrar. Nessa época ele era seminarista. E aí pede para ele sentar. E ele fala: tudo bem, seu padre? Eu me chamo Adilson, eu sou seminarista e eu estou fazendo um trabalho aqui na área, eu estou trabalhando com esses livros aqui. Ele começou a botar os livros em cima da mesa. Caminho a Cristo, Lar Sem Sombras, né? Que na época era o livro que vendia, O Conflito dos Séculos, né? E botou esses livros. E aí o padre olhou assim e veio assim para ele. Abriu a gaveta e puxou o Grande Conflito. E esse Grande Conflito estava todo grifado. E aí o padre falou assim: vem aqui. Chamou ele, levou ele numa biblioteca da igreja, tinha todos os livros do Espírito de Profecia lá. E o padre disse: eu já li esses livros todinho. E aí o Dilson Bezerra, nosso pastor, falou assim: mas padre, me diga uma coisa. Eu vejo que aqui perto tem uma igreja adventista. E o senhor já conhece a verdade, pelo que eu vejo. Ele: sim, eu conheço. Então o senhor sabe que o sábado é o dia do Senhor, um dia que nós devemos obedecer, santificar. Sim, eu sei de tudo isso. Mas então por que o senhor não toma uma decisão? Por que o senhor não se batiza na igreja adventista? Por que o senhor continua aí? Sabe o que o padre disse para ele? Por causa do testemunho de vocês. Do mau testemunho que vocês dão. Irmãos, que coisa séria é essa? Que coisa terrível. E ele fica assim: mas padre, é muito sério, o senhor tem conhecimento da verdade, o senhor não pode ficar olhando para isso. É óbvio que se esse padre continuasse a olhar, a focar e a olhar para erros da igreja, porque erro existe em qualquer lugar, em todo lugar, ele iria se perder. Porque nós temos que olhar para Cristo, que é o nosso modelo, e não para homens, porque homens podem nos decepcionar. Eu posso te decepcionar, você pode me decepcionar, mas Cristo não. Então, irmãos, muitos têm deixado o convite evangélico passar desatendido. Foram provados e experimentados. Deus está estendendo o convite. Irmãos, o convite ele é estendido de várias maneiras. Quando você vai à igreja e ouve uma mensagem, o convite está sendo estendido. Quando alguém te para na rua e te dá um panfleto ou te dá um livro de presente, o convite está sendo estendido. Quando você está aqui nesse canal assistindo esta mensagem, o convite está sendo estendido a você. Agora, não deixe que essa oportunidade passe, porque nós estamos sendo provados e experimentados. Mas enormes obstáculos, qual montanhas, pareciam avolumar-se diante deles, obstruindo-lhes o progresso. Por meio de fé, perseverança e coragem, muitos transporão esses entraves e avançarão para a gloriosa luz. Mesmo diante de todos esses obstáculos, mesmo diante de circunstâncias difíceis que o mal nos coloca, a promessa é que nós vamos passar por tudo isso, por cima disso. Porque aquele que está à frente é o grande comandante. Agora, irmãos, de uma maneira especial você que ainda não aceitou Jesus, que não teve encontro com Jesus, que ainda não tomou uma decisão ao lado da verdade, não hesite, irmão. Não fuja de Deus. Deixe Deus ser Deus em você. Dê uma chance a Jesus de fazer uma transformação, de gerar uma nova natureza em você, de alcançar você. O sacrifício dele foi por você. Ele te valoriza, ele te ama.
Ele quer te salvar. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Quase inconscientemente, ergueram-se barreiras no caminho reto e estreito. Colocaram-se pedras de tropeço na estrada. Estas serão afastadas daí. As salvaguardas dos falsos pastores têm lançado em torno de seus rebanhos. Tornar-se-ão em nada. Milhares virão para a luz e trabalharão para difundir a luz. Muitos que hoje estão na arca irão sair para dar lugares para muitos que virão de fora, que vão vir com sede de luz, para difundir essa luz. Irmãos, que essa profecia não se cumpra nem na minha vida, nem na sua vida. Os seres celestes unir-se-ão com os instrumentos humanos. Assim, animada, a igreja levantar-se-á e resplandecerá, pondo todas as suas santificadas energias no combate. Assim se cumpre o desígnio de Deus. Recuperam-se as pérolas perdidas. Durante o alto clamor, a igreja, ajudada pelas providenciais interposições de seu exaltado Senhor, difundirá o conhecimento da salvação, tão abundantemente que a luz será comunicada a toda a cidade e vila. Ou seja, o alto clamor nada mais é o anjo de Apocalipse 18 se aliando aos 3 anjos de Apocalipse 14. E essa mensagem se transformará num alto clamor. Ou seja, numa mensagem que será dada com grande poder e com grande glória. Sai dela, povo meu! Muitos já estão cumprindo esse chamado. Outros só sairão nos últimos momentos, porque Deus está segurando ainda lá. Tem muitos que têm um trabalho ainda a desenvolver lá dentro, outros não vêm porque talvez se escandalizarão. A igreja ainda não está preparada. Mas a pergunta é, quando vai estar preparada? Porque nós devemos estar preparados. Nós não devemos dizer, vamos nos preparar. Nós devemos estar preparados sempre. Porque não sabemos quanto tempo nos resta aqui. Irmãos, a terra será cheia do conhecimento da salvação. O poder renovador do Espírito Santo haverá tão completamente coroado de êxito os intensamente ativos instrumentos que a luz da verdade presente irradiará por toda parte. Queira você ou não, queira eu ou não, fazendo eu ou não o trabalho de Deus, Jesus irá voltar. Essa é a promessa, irmãos. Se eu não cumprir aquilo que eu preciso fazer, a que Deus me delegou, Deus levantará outro no meu lugar. Porque Deus não depende de mim, eu é que dependo dele. Deus conta comigo, mas ele não depende de mim. Agora, ele me comissionou a um privilégio, poder partilhar a verdade, coisa que os anjos queriam fazer, mas não foi permitido. Isso foi confiado a mim e a você. Então, minha igreja, meus amados irmãos e irmãs de todo o Brasil, meus jovens, vocês são o futuro da igreja de amanhã, vocês têm uma missão, vocês têm uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade não é só dos pastores, não é só dos líderes. A responsabilidade é de todos aqueles que fazem parte deste povo. Entendeu? Desculpa. Então, irmãos, nós precisamos realmente nos agarrar com Jesus.
Cristianismo não é brincadeira, é coisa séria. Tá bom? Perdoe-me. Um pouco de rinite, mas com rinite ou sem rinite, nós gravaremos, nós continuaremos, porque eu tenho meu compromisso é com vocês, tá? Abaixo de Deus é com vocês. Meu compromisso é com Deus e com vocês. Então, irmãos, nós estamos diante desse quadro. Acontecimentos estão por vir. Tempo de angústia, selamento, fechamento da porta da graça. Deus não está preocupado com o decreto dominical, com nada disso. Deus está esperando a sua igreja se santificar, se aprontar pela graça de Cristo, se permitir ser vestida pela justiça de Cristo, para que ele possa voltar. E aí o evangelho tomará parte, chegará nos locais aonde tem difícil acesso, com mais rapidez. Mas eu preciso fazer a minha parte, você precisa fazer a sua parte. Todos nós, irmãos. Irmãos, o que eu estou falando nesta noite envolve a minha salvação e a sua salvação. Se um dia você quer viver com Cristo Jesus, eu desejo isso. Se você deseja ver Cristo voltar, meu irmão, se agarre com Ele.